Duas pessoas entraram. Primeiro foi o Gaspar. Mais uma pessoa aí. 4 agora. Primeiro comentário é do Gaspar. Ainda bem que hoje as mensagens apareceram logo na primeira hora. Depois vem o rapaz Simão. A Mena da Constelação. O Gabriel Agostini. Verdadeiramente o tempo se cumpriu. O Braulio Adonis. Gabriel Agostini. Paulina Cristina. O Paula. Boa tarde toda a gente, minha gente, gente da terra, povos de Jacó, povos de Isaac. Silêncio profundo, pá. Povos de Jacó, filhos de Israel, Israel espiritual, gerados em Cristo Jesus. Tem que nascer da água, tem que nascer de Deus, tem que nascer do Espírito Santo, para ser um filho de Deus. O nascido da carne é carne, e o nascido do Espírito é Espírito. E se o homem não nascer de novo, não vai entrar no céu. Se o homem não se converter, não pode ver Deus. Porque quem não se converter, dificilmente ou impossível andar em santidade. E sem a santidade, ninguém verá Deus. E só os limpos de coração verão Deus. E todos que levam os vasos do Senhor devem ser limpos. Ó vós que levais os vasos do Senhor, santificai-vos, santificai-vos, purificai-vos, purificai-vos. Não ireis correndo nem fugindo, mas o Senhor irá à vossa frente e à vossa retaguarda. Não toqueis nada que é imundo. Retirai-vos, retirai-vos. Sai do meio deles, povo meu, para que vocês não incorram nos seus crimes. Da ira de Deus caiu sobre a grande meretriz, a mãe de todas as prostitutas da terra, a grande Babilônia. Deus veio para julgá-la e será queimada no fogo. Aleluia. Aqueles que comeram, se enriqueceram das suas delícias, são eles mesmo que vão lhe queimar, os seus amantes. Os seus amantes são que vão lhe meter fogo. Aqueles que lhe protegiam, aqueles que lhe davam carícias, sim, são esses que vão vir destruir ela, pois a sua malícia chegou até o céu. E o céu reagiu. Chegou a hora dos juízos de Deus sobre a grande Babilônia. Ela vai ser humilhada. No lugar em que ela disse que ela é a rainha, a princesa. No lugar que eu disse que ela é rica, é poderosa, que não veria mal algum. Agora o seu juízo chegará. E o fogo do seu incêndio vai ser visto muito longe. E o seu fumo chegará até o céu. E todos que se enriqueceram com as suas delícias, com seu veneno, lamentarão e chorarão pela destruição e dirão: ai daquela grande cidade que enriqueceu todos nós, que estávamos debaixo da sua sombra, que dependíamos dela com as suas riquezas, seus negócios, comércio. Agora ela já não existe. Ela foi queimada. Os mercadores, os soldados, os oficiais, os generais, os príncipes, deputados, os pequenos e grandes, todos chorarão
pela destruição da mãe delas, da prostituta. A hora é esta. Chegou o tempo da destruição da chamada deusa mãe. A deusa mãe será queimada. Aquela que disse que era uma cidade forte, com fundamentos inabaláveis. Só existe uma cidade forte, com fundamentos inabaláveis. É a Igreja de Jesus Cristo, edificada sobre o monte. E as portas do inferno jamais vão prevalecer. Esta é a Jerusalém Celestial. Agar é o Monte Sinai. Monte Sinai e os seus filhos são escravos. A Jerusalém Celestial e os seus filhos são livres. Este é a Sara e o seu Isaac. Estes somos nós todos que carregamos a cruz e seguimos o Filho de Deus nas suas pisadas a cada dia. Aleluia! O tempo está cumprido. Horrenda coisa é recalcitrar contra os aguilhões e cair nas mãos do Deus vivo. Aquele que edificou a sua igreja disse: eu velo pela minha palavra para cumprir. Aquele que edificou a sua igreja disse: minha palavra não voltará vazia para mim sem primeiro prosperar naquilo que a enviou. Aquele que edificou a sua igreja disse: vós sós as meninas dos meus olhos, quem tocar em vocês tocou em mim. Aquele que edificou a sua igreja disse: até os cabelos da vossa cabeça estão contados, nenhum só cairá em terra sem a minha permissão. Aquele que edificou a sua igreja disse ao príncipe da sua era, no tempo da sua carne: nenhum poder terias contra mim se do alto não te fosse concedido. Esse é Jesus, o esposo, o noivo, que em breve vai voltar e vai introduzir a sua noiva na casa do meu pai, como disse ele. Tem muitas moradas, tem muitas moradas. Oh, e a noiva será introduzida nas núpcias, na sala do banquete. Oh, leva-me na sala do banquete, sustenta-me em seu amor, conforta-me em teus braços, meu Jesus. Vitória eu tenho aos pés da tua cruz. Oh, leva-me diante do teu trono. Eu quero tanto te adorar. O mundo já não tem pra mim nenhum prazer. Prazer pra mim é do Senhor Jesus. Eu pertencer, eu pertencer. 84 pessoas conectadas quando a live só está a decorrer. Glórias. 9 minutos, quantos? Meu Deus. Ainda agora 10 minutos? Que é isso? Sou o sangue de Jesus Cristo. O tempo está a correr. Hein? Na presença de Deus o tempo é como quase que nada. Ou 1000 anos é como um dia na presença do Senhor. Vale a pena um dia nos átrios do Senhor do que 1000 lá fora. Sou o sangue de Jesus. Ainda agora 10 minutos passaram. Estás a ver o que é, Marcelina Ferreira? Isso é muito complicado. Paulina Valentim. Paula Paulo Valentim. 9 minutos, Edilson. Isso aqui... Ah, que te culo. Estavas a aguardar
pelo homem, aqui está a mensagem da cruz. O Espírito do Senhor a promessa do envio do Espírito de Deus. O Espírito do Senhor foi prometido que seria enviado na terra. Ó terra! E com o Espírito do Senhor na terra, a terra seria abençoada. Ó terra! Mas o Espírito do Senhor não veio para vaguear no espaço sideral. Não foi enviado para navegar sobre as águas. O Espírito do Senhor não foi enviado para pousar sobre as árvores. A promessa foi dada que o Espírito viria e faria morada nos seres humanos. Como está escrito na palavra do Senhor, no livro de Atos, capítulo número 2. Começando no versículo 16. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel, profeta da dispensação da lei de Moisés, antes da graça e verdade. Joel profetizou, e os profetas não falaram, segundo eles, nem tampouco para si mesmos, mas inspirados por Deus, e eles falaram de tempos que não eram seus, tempos vindouros, por isso são profecias, predizendo o futuro, as coisas futuras, porque o mesmo Deus dos profetas é um Deus que chama as coisas que não são como se já fossem, o Deus que conhece o passado, o presente e o futuro ao mesmo tempo. Esse é o nosso Deus. Este é o nosso Deus, o Deus da eternidade. E assim, inspirado por Deus, Joel profetizou a respeito do derramamento do Espírito Santo. Pedro prega essa mensagem, fazendo lembrar aos judeus israelenses que eles estavam a viver, estavam a ver, estavam a assistir, estavam a acompanhar aquilo que o profeta Joel falou e que estava escrito nos seus livros, mas que eles não entendiam. Por isso Pedro disse: o que vocês estão a ver agora é o que foi dito pelo profeta Joel. E o que Joel disse? E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, não diz o profeta. Só tem um profeta na terra que disse, digo eu, um só, senão pela minha palavra. E todos falaram, senão pela palavra de Deus. Só um tinha autoridade para falar isso, senão pela minha palavra. Mas o resto não, senão pela palavra de Deus. Porquanto todo homem é mentiroso e Deus verdadeiro para sempre. Quem lê, atenta. E nos últimos dias, diz Deus, que do meu espírito, presta atenção, do meu espírito, do Espírito de Deus, não do espírito do profeta. Por isso ele disse, diz Deus. Só tem um profeta que pode dar o seu espírito ao seu discípulo. Ninguém poderá fazê-lo. Mancacancano é uma mensagem quente, né?
que o mundo não gosta de ouvir. Se encontramos um profeta que passou o Espírito ao seu discípulo, sou Elias, o mesmo que tinha autoridade para dizer senão pela minha palavra, também teve autoridade para dar o seu Espírito ao trem. Aleluia. Porquanto senão ele poderia repreender o seu discípulo quando ele fez o pedido. Daqui a pouco eu serei tomado em cima da tua cabeça. Eu vou embora. Então aproveita a pedir-me antes que eu seja tirado. E ele disse, eu quero que me des a porção dobrada do teu espírito. O profeta deveria dizer, se fosse Joel, e outros profetas dizer, estás amarrado, Satanás. Se fosse outro profeta, ia dizer, está amarrado, Satanás. Como eu te darei o meu espírito, sendo eu carnal, mortal? Mas Elias não repreendeu Eliseu, seu discípulo, que pedia a porção dobrada do seu espírito. E os teólogos vão querer dizer, não, pedir o espírito, a porção dobrada do espírito de Elias, significa que sim, som, mais um, então é dois. Porque eu vejo o mesmo Deus a tirar o espírito que estava em Moisés e a dar aos 70. E por que você dissesse que são um, agora estás a falar em dois? Se você pudesse entender, essa é a profundidade das riquezas. Esse é um. A esse também eu vejo Deus tirou o que estava nele e deu no seu discípulo, Josué. Põe as mãos sobre Josué. E assim, ele colocou as mãos sobre o seu discípulo. Ele passou o que ele tinha. O mesmo Deus tirou o espírito que estava nele e passou aos 70. E começaram a profetizar. E começaram a profetizar. Sim. Aleluia. Aleluia. Digo amém. Encontramos o terceiro. Oh, como é que é? Falaste um, depois foste para dois, foste para três. O mesmo Jesus de Nazaré, que deu o seu espírito aos seus discípulos. Oh, aleluia. Como assim? Eis que vos dou poder e autoridade para pisar em serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo. Ele não disse o Pai vos dá, ele disse eu. Eu vos dou poder e autoridade para pisar em serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo. Agora estamos a ver Deus. Diz Deus, do meu espírito eu vou derramar sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Porque falava dos tempos futuros. Se deu português, profetizarão no futuro do profeta. No momento que o profeta falava. Vossos jovens vão ter visões. Visões de Deus, não diabólicos, como as visões das igrejas espíritas, dos falsos pentecostes e neopentecostes. Visões. E os vossos velhos vão ter sonhos, ou sonharão sonhos. Sonhos não falsos, diabólicos, de espíritos enganadores, da parte de Deus, que edificam, que exortam e também, aleluia, consolam. Profecia. É profético.
Estás a entender? Mas vocês estão a entender? Entenderam? Se estão a entender? E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos, sobre os meus ministros. Primeiro falou para toda a gente, depois agora fala o Senhor na boca do profeta aos seus ministros, na qual ele prometeu que faria labareda de fogo, como ele faz dos seus anjos vento. Sobre os meus servos e minhas servas, e eu vou derramar o meu espírito. E eles vão profetizar, vão proclamar as boas novas, que é o testemunho de Jesus, o espírito de profecia. Não são as profecias da Nigéria, que desceram ao sul do Sahara. E o pregador começa a profetizar desde o princípio até o fim. E ainda pergunta ao povo se eu posso profetizar. Não. O profeta não profetiza quando ele quiser profetizar. Aí ele prometeu que isso acontecerá. Sim. Quando o Espírito assim quiser. Pois profecia é um dom. E os dons são concedidos pelo Espírito de Deus. Como Ele quer. A quem Ele quer. Com quem Ele quer. E sempre com a finalidade de alcançar um público-alvo. Quer advertindo, exortando, repreendendo ou então consolando. E também edificando. Aleluia! Não são as vossas profecias que vieram para destruir famílias. Vossas profecias de revelar feiticeiros. De descobrir os bruxos da família. De profetizar carros, bênção, promoções. Eu estou a ver. Seu diabo, que veio para matar, roubar e destruir. Os mesmos que recebem as profecias estão com as vidas arruinadas. Por isso o diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas Paulo, ele disse que toda profecia deve edificar, toda profecia deve exortar, toda profecia deve consolar. Vossas profecias nunca repreenderam os pecadores. Vossas profecias só abençoam os porcos. E os porcos não são abençoados nunca. Porque do diabo não sai bênção nenhuma. Assim como dos seus servos. Só sai maldição. Com maldição, sois amaldiçoados. Todos vocês, porquanto vocês foram para o diabo vos abençoar. Procuraram o assassino, o mentiroso, o pai da mentira. E quando quiser falar o que é próprio, ele fala. Mas Joel disse que isso Deus faria. E Pedro disse, e Deus já fez. E Pedro disse àquele povo que estava cochechando entre dois pensamentos. E uns diziam, eles estão cheios de monstro, estão embriagados. E por isso Pedro disse, vocês estão a ver aquilo que o profeta falou, Joel, que ele iria derramar do seu espírito, ou então derramaria o seu espírito sobre toda a carne. E que os filhos e as filhas iriam profetizar. E teriam sonhos e visões. E os seus ministros profetizariam. E ele ainda foi longe. Não Pedro, mas Deus na boca de Joel e agora de Pedro. E que ele, Deus, iria mostrar sinais nos céus e na terra. Em outras palavras, quando o meu espírito for derramado, eu começarei a mostrar sinais nos céus e na terra. Fogo, sangue e fumaça. Prodígios, maravilhas. Então, sem o Espírito do Senhor, não existem sinais.
Sem o Espírito do Senhor não haverão sinais nem no céu nem na terra da parte do Senhor. Mas vão existir sinais da parte de Satanás, o imitador das operações de Deus. Preste atenção. E o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes mesmo de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. Terrível dia do Senhor. Antes do Senhor voltar. Antes do Senhor tomar o seu reino. Mas uma coisa que o profeta falou para encerrar a sua profecia, ele disse que há de ser que naqueles dias todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Que salvação Deus falou através da boca do profeta e agora do apóstolo. Queria acontecer nos últimos dias. É a redenção dos pecados da humanidade. Jesus fez a redenção. Jesus cumpriu a promessa. Enviou o Espírito Santo para que os homens se convertessem. Não haveria conversão sem a morte do Cordeiro. E não haveria conversões sem o derramamento do Espírito. Isto é, primeiro foi feita a obra expiatória. E o que seguiu, o Senhor cumpriu a sua palavra e derramou o seu Espírito sobre a terra, para que os homens pudessem se converter, porque não haverá conversão sem o Espírito Santo. Eu disse no princípio da minha mensagem que o Espírito Santo não paira no espaço, não veio para repousar em cima das árvores, nem tampouco para fazer o que ele fez antes da criação da terra, em que ele se movia sobre a face da terra, não veio para habitar nos cães, nem nos cachorros, nem nos gatos, nem nas aves, não, veio para morar nos seres humanos, mas porém há uma condição sine qua non, uma condição definida, não indefinida, definida por Deus. É uma condição determinada por Deus para que o homem possa receber o Espírito do Senhor. Primeiro, ele tem que se arrepender dos seus pecados. Segundo, e crer em Jesus Cristo, o Redentor, Filho de Deus. E se esse homem o fizer de todo o coração, é então o Espírito que já foi derramado há 2000 anos entrará no homem, e o homem que receber o Espírito do Senhor se tornou filho de Deus, e o filho de Deus nasceu de novo, e o nascido de novo se converterá, e o convertido é esse que vai se salvar. Ok? Ó terra! E não vos enganeis com vossa religiosidade sem o Espírito do Senhor. Não vos enganeis com vossos rituais e cultos divinos, que não existe nada de divino sem o Espírito do Senhor. E não vos enganeis que tendes o Espírito do Senhor sem o arrependimento. E quem se arrependeu vai produzir frutos dignos de arrependimento. E não vos enganeis com falso arrependimento quando vocês não produzirem frutos do Espírito. E não vos enganeis com falsos frutos do Espírito, porque os frutos do Espírito são verdadeiros e permanentes. Toda imitação vai desaparecer na caminhada. Toda imitação vai desbotar, vai sumir, vai evaporar. Sim, o nascido de Deus é espírito e o nascido da carne é carne. Quem nasceu do espírito vive no espírito. E quem é nascido da carne vive na carne. E o nascido do espírito não anda em pecado. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo, porque ele é nova criatura, porque o Espírito do Senhor habita nele.
A promessa de Joel se cumpriu nele. E ele agora é nascido de Deus, filho de Deus. Paulo disse, se alguém não tem o Espírito dele, este não é dele. E como saberei que eu não tenho o Espírito dele? É porque você nasceu de carne. E o que significa nascer da carne? Ama o mundo. E o que significa amar o mundo? Viver em pecado. O que significa viver em pecado? Andando sempre em desobediência à palavra de Deus, fazendo o contrário à vontade do Pai. E a sua vontade é sua palavra. Sua palavra é seu mandamento. Ok? Não precisa alguém vir te explicar se você é de Deus ou não. E quem tem o Espírito do Senhor se converteu. E quem se converteu tem paz consigo mesmo e com os outros. Ainda que os outros o odeiem, o maltratem, falem mal dele, o persigam, mas ele tem paz com todos, porque ele é o sal da terra. Ele é a luz do mundo. Ele ama primeiro a Deus, porque o Espírito do Senhor é Deus que habitou dentro dele. E ele recebeu a natureza de Deus. E Deus é amor. E assim ele amará a Deus. Amar a Deus significa guardará a palavra de Deus. E quem ama a Deus, amará ao próximo. Porque o mesmo Deus ensinou a amar ao próximo. Não somente ensinou e vai ajudá-lo para poder amar ao próximo. E alguém perguntou, quem ama o próximo? Todo aquele que cruzar o teu caminho. E o amor não são palavras, é com factos, é com evidências. Ok? Verdadeiro amor sem interesse. Mas como alguém poderá amar ao próximo se primeiro não amar a Deus? Não é possível. Ok? Seus hipócritas, filhos do maligno, como escapareis da condenação do inferno? Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? Se vocês não produzirem frutos dignos de arrependimento, vocês vão morrer nos vossos pecados. E se vocês morrerem nos vossos pecados, vocês vão para o inferno. É melhor vocês se converterem. E ninguém vai se converter se primeiro não se arrepender e crer em Jesus. Porque assim está escrito, arrependam-se e crede no Evangelho, e sereis salvos. Se o homem não nascer de novo, não vai entrar no céu. Pode falar bem, pode fazer coisas boas. É nascido da carne, e é carne. Ok? E o Espírito foi derramado na terra. E o Espírito foi derramado na terra. E toda a carne pode experimentar o Espírito. Mas infelizmente nem toda a carne vai receber o Espírito. Tem recebido o Espírito. Porquanto os vossos corações são duros, cheios de feitiço, cheios de prostituição, cheios de inveja, cheios de mentira, cheios de ódio, cheios de engano. Mas aparecem aqui falar em nome de Deus. Por isso o machado veio para cortar os pecadores que estão a enganar as pessoas. O machado veio cortar os ímpios, desviados que falam em nome de um Deus santo. Vocês não têm medo de falar de um Deus santo e vocês odeiam esse Deus com as vossas vidas? Não têm medo de falar em nome de Deus? Hã? Os primeiros que fizeram isso já estão no inferno. Sem Deus, toda adoração é falsa. Sem Deus, todo louvor é falso. Sem Deus, todo culto é maligno. Eu vou vos mostrar, nesse mesmo dia em que caiu o Espírito sobre aqueles que haviam se arrependido e tinham crido em Jesus Cristo e que estavam reunidos no cenáculo, aquele dia começou a igreja. A mesma igreja que foi fundada por Jesus foi ratificada ou confirmada com o Espírito Santo derramado sobre a terra. E eles foram cheios do Espírito Santo. Mas havia dois grupos, dois movimentos. O maior movimento não estava no cenáculo. No cenáculo estavam os gatos pingados. O maior movimento estava no templo, porque havia festa judaica. Era dia da festa. Sim, a festa solene.
os 7 dias que se celebrava a festa do Pentecostes, era o último dia, que era a grande festa. Jerusalém estava lotada, Jerusalém estava de branco, Jerusalém estava com sinfonia, a harmonia da música era muito grande, nas casas e no templo. Uma multidão, os estrangeiros, judeus nascidos em outros países e os imigrantes, judeus em outros países e muitos gentios que se convertiam ao judaísmo, voltavam para as 3 festas, a festa da Páscoa, a festa dos tabernáculos e a festa do Pentecoste. E assim, glória a Deus nas alturas. Havia festa, ouviu? Festa na terra, festa em Jerusalém. Esse é o maior movimento de homens carnais. Festa na carne, porque estavam obsoletos. As 3 festas, a própria lei, faziam parte do passado. Mas eu vejo igrejas até que têm o nome da festa de Moisés. É só para ver que igrejas são essas aí. Festa de Moisés. Ok? Com a aparição de Jesus Cristo, a lei foi substituída, como disse o Espírito Santo. Tira o primeiro, estabelece o segundo. E o Espírito do Senhor, aleluia, veio estabelecer o segundo, mas através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Ok? E o novo movimento se levanta na terra, a Igreja de Jesus Cristo. Eu disse que no cenáculo estava o movimento dos poucos ridicularizados, humilhados, dos pobres que eram chamados pescadores, os sem nome, mas no templo estavam os poderosos, os reis, os empresários, os ricos, tudo, mas cheio de pecado. Deus não habitava, aleluia, Deus não estava naquela festa, porque mesmo Jesus respondeu à mulher na fonte da Samaria. A mulher dizia, qual é a verdadeira adoração? É a vossa ou a nossa? E Jesus, sendo judeu, a mulher sendo samaritana, estava a questionar a Jesus se a adoração do templo em Jerusalém era verdadeira ou dos samaritanos no monte era verdadeira. Jesus disse, nem no monte, nem em Samaria, nem no templo, nem no monte, em Samaria, há a verdadeira adoração. Jesus disse que a verdadeira adoração é a daqueles feita por homens e mulheres em espírito e em verdade. E disse que tinha chegado a hora em que antes não existia esta verdadeira adoração. Que a hora tinha chegado em que começaria na terra a verdadeira adoração. Se cumpriu as palavras de Jesus à mulher na fonte de Samaria no dia que se chama Festa de Pentecoste. Agora começou a verdadeira adoração, porque todos no templo eram vazios. Aquelas multidões eram vazios. E sem o Espírito Santo é impossível andar na justiça. Sem o Espírito Santo é impossível praticar a justiça. Sem o Espírito Santo é impossível andar na santidade, em santidade. Sem o Espírito Santo é impossível andar no temor. Mas agora desceu o Espírito e criou um novo movimento, a Igreja do Deus vivo. E começaria agora, desde aquele dia, homens e mulheres andar em santidade, no temor, isso, na pureza, que amariam a Deus e ao próximo. Mas aqueles eram sepulturas caiadas, por fora eram santos, mas por dentro eram imundos. E quando o homem é assim, então é um hipócrita. Os 2 movimentos. E o movimento do templo era dos poderosos, dos ricos, dos grandes, das multidões, mas porém das portas largas, do caminho espaçoso. Agora começa o novo movimento da porta estreita e apertada e do caminho estreito. Sim, um povo, aleluia, que caminharia nas pisadas de Jesus carregando a sua cruz. E o mundo não era digno para eles. Glórias a Jesus! Mas o movimento dos ricos, dos poderosos, todos carnais vendidos no pecado, cheio de feitiço, cheio de inveja, cheio de mágoa, cheio de competição, cheio de bruxaria, cheio de tudo.
E eles começaram a zombar. O movimento dos poderosos zombava o movimento dos pobres e dizia: olha o coitadinho deles, não tem nada, andam descalços, olha o coitado deles, tadinha. Se for brasileiro diria: tadinha desse pescador, não estudaram, não sabem falar português, não tem dinheiro, olha onde eles estão, olha o lugar onde eles estão a adorar, não tem condições, no quintal dos pobres, numa casinha, numa sala dos pobres, olha, vão lá no templo, o templo é edificado com pedras preciosas. E Jesus disse: não ficará pedra em cima de outra pedra, que não será derribada, não será derribada, não será derribada. Aleluia! Onde está o templo? Ok? Homens vazios estão a fazer cultos divinos. Homens vazios estão a louvar a Deus. Homens vazios estão a pregar Deus. Homens vazios estão a invocar Deus. Sem o Espírito do Senhor, ninguém, aleluia, o faria em verdade. Somente o Espírito da verdade nos guia em toda a verdade. Aleluia! Somente o Espírito da verdade nos guia em toda a verdade. Mas o Espírito da verdade, ele quer entrar dentro de você. Há uma condição, como já falei. É preciso se arrepender dos seus pecados e crer de todo o coração em Jesus Cristo e tomar a sua cruz e seguir o Senhor Jesus. E assim receberás o Espírito da verdade. E o Espírito da verdade te guiará em toda a verdade. E o Espírito da verdade, aleluia, vai te instruir, vai te aconselhar, vai te ensinar, oh terra. Ouvistes? Essa é a verdade, que vocês não entenderam nada. Está cheio de espírito de enganador e vocês pensam que vocês têm o Espírito Santo. Se vocês tivessem o Espírito Santo, iam se converter. Vocês iam odiar o mundo. Vocês não fariam alianças com os feiticeiros. Vocês não fariam alianças com os pecadores. Vocês estariam longe. Vocês não seriam irmãs da grande Babilônia. Vocês não diriam: somos parceiras. Vocês estariam longe desses movimentos diabólicos. Mas como vocês são diabólicos, por isso vocês também fazem alianças com os diabólicos, porque não há sociedade entre a luz e as trevas. Quando a essência és tu. Amém? Aqui está a verdade que não te foi dita. O Espírito do Senhor Jeová. E do meu Espírito derramarei. E eu vou derramar do meu Espírito sobre toda a carne. A carne que crer em Jesus. A carne que se arrepender. Vai receber o Espírito do Senhor. Por isso mesmo o Senhor disse: estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz e abrir, eu vou entrar para cear com ele e ele para cear comigo. Vocês fecharam as portas dos vossos corações. Vocês são semelhantes a esse povo que saiu do templo. E eles diziam: somos livres, quando eram escravos. E eles diziam: nós não somos cegos, quando eles eram cegos. Por isso, se o Espírito não se move na igreja, não é a igreja dele. Se o Espírito não se move dentro do homem, não é o homem dele. O Espírito tem que estar na igreja, a trabalhar no meio do corpo, a transformar. Como saberei que o Espírito está na igreja? Não é somente bênçãos. Se terminarmos assim, o diabo como imita isso? Tem que haver transformação. Os homens têm que ser transformados em verdade. Isto é novo nascimento. E os que nasceram de novo andarão na justiça.
e terão paz e se alegrarão na esperança. E serão pacientes nas tribulações. Ouviu? Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Este é o reino de Deus. O resto tudo podem haver movimentos, operações, afetos, alegrias na carne. Se não houver justiça, se não houver paz do Espírito, não está lá o Senhor. Justiça praticada pelos convertidos, que é justiça pela fé, pois foram justificados. E o mesmo Pai preparou um caminho para que eles possam trilhar. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, disse o caminho. E esse caminho é santo, onde o mundo não pode entrar. Não se enganem, não vos enganeis com o vosso cristianismo falso, vivendo em pecado, na hipocrisia. Deus não vos conhece. Se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureçam os vossos corações como no dia, aleluia, da tentação no deserto. Hoje, eis que estou à porta e bato. É hoje. O vós que estáis cansados e oprimidos, vinde a mim, e eu vos aliviarei. É hoje. Aprendam comigo, pois eu sou manso e humilde de coração, e tereis paz, refrigério nas vossas almas. Gozo é hoje. Vós que cresces em mim, se permanecerdes nas minhas palavras, então sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É hoje. Amém? Deus abençoe pela exortação. Então, cuidado com o movimento do cemitério. Tem movimentos que por cima está tudo branco. O movimento das campas, das sepulturas caiadas. Em nome de Deus, mas Deus não está lá. Foge. Essa é a mãe e as suas filhas. Está a enganar o povo. Tem que nascer da água. Tem que nascer de Deus. Tem que nascer do Espírito Santo para ser um filho de Deus. Quem não nascer do Espírito Santo vai perecer eternamente no fogo do inferno. Quem não se converter vai ser lançado no lago de fogo que arde com enxofre. Quem não ter o seu nome escrito no livro da vida vai perecer eternamente. Agora vocês criaram vossas fórmulas para ir para o céu. Vossos caminhos largos estão indo para baixo. Vocês criaram atalhos para ir para o céu. Ninguém vai no céu por atalhos. É pelo caminho. Esse caminho é estreito. Esse caminho tem um nome. É Jesus. Tem que seguir os passos de Jesus. Com a cruz. Vocês querem seguir Jesus sem cruz? Não é possível. Vocês querem ser santos sem a cruz? Não é possível. Vocês querem entrar na porta sem o caminho? Não é possível. O caminho te leva para a porta. E os que entrarem vão sair. E disse Jesus, e vão achar pastagem. Aleluia. Vocês estão em caminhos largos. E vão achar a porta larga. E a porta larga vai para baixo. Leva os humanos para baixo. Chegou a hora. E o Espírito está se movendo na terra outra vez.
Digo outra vez, por causa da pregação do verdadeiro evangelho. Porque o Espírito jamais se move pelas doutrinas dos homens. O Espírito jamais se move pelos ensinamentos humanos. O Espírito jamais se move pelas teologias, pelas filosofias e psicologias humanas. Jamais! O Espírito só se move pela sua palavra, porque assim está escrito. Aleluia! O Espírito é verdade e a palavra de Deus é verdade. Verdade com verdade. Aleluia! Verdade com verdade. Palavra da verdade, Espírito da verdade. Para gerar homens verdadeiros, ou então nascidos de novo. Nascidos pela verdade. Verdade da palavra, verdade do Espírito. E esses são um, não são dois. São os três que testificam no céu. O Pai, a verdade e o Espírito. São um. Três é um. Um é três. Esses não concordam em um. Eles são um. Um só Deus. Uma só palavra. Uma só fé. E um só batismo. E um só Espírito. Glórias a Jesus de Nazaré. Agora vocês querem que o Espírito venha trabalhar através dos vossos ensinamentos? Ele disse, vocês me adoram com os vossos lábios, mas vossos corações estão longe de mim. E ele explicou, sabe por quê? Porque vocês querem me adorar com os ensinamentos humanos, com os mandamentos dos vossos pais, que inventaram os vossos pais. Não é possível me adorar de coração com os mandamentos que os vossos pais vos ensinaram. Somente com o mandamento do alto, o pão vivo que desceu do céu. Vossos pais comeram do maná e morreram todos no deserto, mas eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem de mim se alimentar não vai morrer. Palavra de Deus, o pão vivo que desceu do céu. Palavra dos homens, o maná que os israelitas comeram. Letra, o maná. Carne, o maná. E todos morreram. Nenhum só justo sequer há. Todos pecaram. E todos foram destituídos da glória de Deus. Aleluia. Mas em Cristo Jesus, você pode se tornar um justo. Não é da maneira como vos ensinaram. É só crer e você já é justo. É crer e viver. É crer e amar. É crer e praticar. É crer e seguir. Vocês creram, estão parados, longe do caminho. Não, tem que crer e tomar a sua cruz e seguir o Senhor a cada dia. Oh, nos passos de Jesus, eu vou seguir. Nos passos de Jesus, eu vou levar comigo a minha cruz. Seus espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Vou seguir com a minha cruz. Nos passos de Jesus, vou levar comigo a minha cruz. Seus espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Oh, essa é a mensagem que está a tocar o planeta Terra. A mensagem que está a tocar o planeta Terra. A Terra vai se vergar diante do Evangelho, do meu Evangelho. A terra vai se vergar diante do meu evangelho. Jurou o Senhor, e sem arrependimento nenhum, pois os dons e a vocação de Deus é sem arrependimento. Pela minha vida, todo joelho vai se dobrar diante de mim, e toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Este é o meu evangelho. O meu evangelho que a terra vai se prostrar, para que a terra saiba
que a boca do Senhor que isto fala. Não é que isto falou, que isto fala, porque também a mesma glória, o mesmo Espírito começou a encher os vasos, e a carne toda vai ver isso, e vai saber que é o Senhor que isto falou, que ainda fala. Glória, falou e fala, porque o Senhor fala 1, 2, 3 vezes. O mesmo que falou, Ele fala e ainda falará. E nós ouvimos, mas será que todos têm dado crédito à voz do Senhor? Como dizia Isaías, aleluia. Mas então quem deu crédito na nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? O braço do Senhor. A quem foi revelado o braço do Senhor? Quem crer será salvo, e quem não crer já está condenado. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e o mundo amou mais as trevas do que a luz, e assim, aleluia, não restará senão o juízo do fogo eterno. Ouviste, ó pregador? Ó emocionado pregador, ó Padre, salve a tua alma, salve a tua alma. Condenação eterna e certa e verídica. E para lá você não vai sair. Não há nada para resgatar a tua alma perdida. Só o sangue do Filho de Deus te resgatou. Agora você não pode profanar o sangue. Quem são os que estão profanando o sangue? Depois que Jesus morreu, os que estão a brincar com as suas vidas. Eles estão a profanar o sangue. Eles continuam a viver em pecado, que amam o mundo, são os profanadores do sangue. Eles não somente profanam o sangue, também fazem agravo ao Espírito Santo. Por que agravam o Espírito Santo? Porque o Espírito foi derramado e eles não querem abrir os seus corações para o Espírito entrar. Então estão a fazer agravo. Profanam o sangue e agravam o Espírito Santo. Como poderão se salvar? Essa palavra safar, nós falamos muito aqui na minha terra, lá no Inge. Você não vai se safar, não. É, seu safado. O safado não se safará. E hoje, arrependa-te. Tira o orgulho israelense. Tira isso. Eu ouço pessoas a mandarem-me umas indiretas. Muitos deles até andaram comigo um dia. Uma das indiretas, alguém dizia assim: os judeus pensavam que eles eram os únicos. E hoje quem pensa que ele é o único, que é o melhor, aliás, que é o melhor, então, assim como os judeus foram deixados no... Como disse Paulo, no esquecimento, ou então na ignorância, deixados na sua incredulidade. Presta bem atenção, ó ministros corruptos. Vosso povo, como não tem o Espírito Santo, não pode entender que vocês estão a falar mentira. Sabe o que levou os israelenses a serem abandonados? Não é de dizerem que eles eram melhores. E não se pode negar que eles eram melhores. Paulo disse isso. Ó seu zambujeiro, Israel é o povo do Senhor. Que era o povo do Senhor. Ainda será o povo do Senhor. Pela promessa de Deus. Vou explicar isso. Paulo disse, eles são a promessa, o culto divino, dos tais Cristo, que vem na promessa que foi dada a eles. A promessa, o culto, Cristo. Você vai duvidar disso? Que eles não eram melhores? Se você era um bastardo, se era um zambujeiro, você era como é que a Bíblia chamou? Um cão. Os gentios eram chamados de cães, os bastardos. Você está pensando que os israelitas mentiam quando diziam que eles eram o único povo? Eles eram. Agora, Deus tinha a promessa de alcançar os outros povos. Mas até
João Batista, só eles. Entenderam? Depois de João Batista, agora é que veio a unificação dos dois povos. O muro caiu que separava. Tinha um muro. Quem levantou o muro é o próprio Deus. Por isso, Deus mandou Abraão para circuncisar os seus filhos, para fazer a diferença com os gentios. Agora vocês vão interpretar mal, não, eles diziam que eles eram os únicos, o único povo, os melhores. Eram os melhores e o único povo. Eram. Não é por causa disso que eles foram esquecidos no tempo. Deixados na sua ignorância, perecendo, claro. Foi por rejeitarem Jesus. Ouviste? Está aqui no livro de João, capítulo 1, ó seu pregador tolo, idiota. Ele veio para o céu, viu? Para os céus. Quem são os céus? É gentio? Não. Israel. Agora sim, a igreja veio para os que eram céus. Se o próprio Deus está a falar que esse é o meu povo, Israel é meu povo, eu te gerei e não sei o quê. Do Egito chamei a meu filho. Falava de quem? Falava de Israel. Claro, também se cumpriu em Jesus, Israel. Do Egito chamei a meu filho. Quando o quem foi convidado para os amaldiçoados, ele falou, eu não vi iniquidade no meio desse povo. Esse é povo do Senhor. No meio deles eu ouço a voz de um leão. Quem os amaldiçoar está amaldiçoado. Está a dizer, cuidado se você falar mal de Jerusalém. É melhor você orar por Jerusalém para ser abençoado. Você vai duvidar disso? Agora, veio Jesus, ele mostrou que primeiro veio, Paulo disse assim, primeiro ele veio para vos abençoar a vocês. Ouviu? Quando Jesus esteve na carne, veio para, por isso não saiu de Israel, se vocês não sabiam. Não saiu de Israel. Ele tinha motivo de ir para a Síria, para o Líbano, não saiu. Senão quando foi como bebê no Egito. Não saiu, só pregou nas cercanias. Não atravessou a fronteira do asfalto. Por quê? Porque ele veio primeiro para os que eram céus. E os céus, aí está a causa da condenação de Israel. De ser esquecido, viu? Não fala à toa, pá. Foram esquecidos porque eles foram visitados e rejeitaram a visitação. Ele veio para o que eram céus. Que eram? Você não era. Você é um zambujero. Ele veio para os que eram céus. E os céus o rejeitaram. Não o receberam. Porque as suas obras eram más. Preferiram continuar nas trevas do que aceitarem a luz. E esse Jesus, a luz é Jesus. Mas todos dizem assim, no meio deles e fora deles, que receberem esse Jesus, lhes foi dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Porque tem judeus que se salvaram, como os apóstolos. E a multidão, estes todos estavam aí, nesse dia que eu acabei de ler. E outros que seguiram. Mas a maioria continuaram encerrados no pecado. Não é por dizerem que eles eram o único povo. É por não receberem Jesus. Jesus, quando descia para Jerusalém, no Monte das Oliveiras, o que ele falou? E ele chorou, viu a cidade atolada no pecado, na incredulidade, idolatria. A cidade rejeitou, fechou as portas para ele. Não aceitaram. Procuravam lhe matar, lhe apedrejar. E que terminou até que lhe mataram, segundo a vontade do Pai, claro. O que ele disse? Ah, Jerusalém, Jerusalém, se ao menos nesse dia você conhecesse o que a tua paz te pertence, mas isso está encoberto aos teus dias, porquanto tu foste visitada e tu não reconheceste o dia em que você foi visitada. Ouviste? Não falar à toa. Outro falso profeta diz assim, tem alguém que está a dizer aí que todos são do diabo. Um falso profeta aí desse país. Todos são do diabo. Ele não se esqueça que Elias também falou mesmo. E foi surpreendido. Veio da escola de Portugal. E foi surpreendido. Eu tenho 7.000 que não dobraram joelhos
a Baal e também não o beijaram. E ele se engana. Penso que Elias também se enganou. Ó, seu falso profeta, você beijou a Baal, você se prostrou a Baal. Como tu falas disso? Quando Deus falou, existia um povo que não se prostrou. Agora, quem não se prostrou entre vocês? Me mostra. Você está pensando que a Bíblia é imitação? É imitar? Ah, calma aí, eu vou imitar a música do quem? Calma aí, qual é a música? Deixa eu entender. Vou imitar as músicas do quem? Não gospel, secular. Essa que se fala. Olha, eu vou imitar a música de... do brasileiro. Eu canto o que o povo quer. Eu canto do coração. Não sei o que eu canto o que o povo quer. Tá pensando que o evangelho é imitar? É imitar é pegar o que Deus falou, fez, e você tomar aquilo como seu. Sem viver aquilo. Você está pensando que é isso? Você está pensando em você dizer, olha, Deus falou que existiam 7.000 que não dobraram o joelho a Baal. E você não dobrou? Você tem que falar isso. Se você ainda não dobrou o joelho a Baal e dizer, eu não dobrei o joelho a Baal, eu não beijei a Baal. Quem é Baal? O mundo. Você vive em pecado, você fez feitiço, você vai dizer que não dobraste o joelho a Baal? Seu bruxo. E alguém também que ignorante que acreditou nisso. É verdade. Vocês são povo do Baal, que adoram o Baal, que se prostraram a Baal. O Baal hoje é o mundo, é o pecado, é o sistema. Vocês fazem parte do sistema diabólico vendido, dominado por Satanás. E você diz que vocês não... existem 7.000 que não dobraram o joelho. Onde estão os 7.000 entre vocês? Estão aonde? Onde estão? Em Israel sim existiram. Quando Jezabel reinava, dominava a terra e matou os profetas e perseguiu Elias, existiram 7.000 que não entraram na religião de Baal, que não adoraram a Baal, mas não poderiam se apresentar, estavam escondidos, porque senão seriam mortos. Jezabel matava os profetas e todos que rejeitavam beijar a Baal e forçou o povo a adorar a Baal. Pois o Acabe, com o espírito de Acabe, o frouxo, se rendeu a Jezabel. E vós se rendestes a Jezabel, que é a mãe de todas as prostitutas que vos ensinou tudo que vocês estão a ensinar. Vossos Acabes são frouxos, beberam do vinho da sua prostituição, e vós, suas filhas também, e vindes aqui e dizeis 7.000. 7.000, você não faz parte dos 7.000, porquanto você está em pecado. O mundo não era digno. Então não é imitar, não é pegar, olha, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não vão prevalecer contra ele. E minha igreja, você é a igreja de Jesus? Para você imitar e citar-se, isso chama-se invocar o nome do Senhor em vão. Igreja de Satanás, e vai dizer, edificarei a minha igreja e as portas do inferno. Como é que é? Se as portas do inferno já prevaleceram. Quem comanda lá é um demônio. É o diabo, o senhor da igreja. E por isso, a palavra de Deus não existe lá. Existem atalhos, ensinamentos humanos, doutrina de demônios. E você vai dizer que a minha igreja, assim diz o Senhor, está edificada sobre a rocha. Não. A igreja dele, sim. A igreja dele não se uniu ao mundo. A igreja dele diz assim, como disse Paulo: todas as obras infrutíferas das trevas devem ser condenadas. A igreja dele não se comunica com as obras infrutuosas das trevas. A igreja de Jesus condena
as obras infrutuosas das trevas, à luz da palavra de Deus. Vocês não condenam as obras das trevas, vocês fazem parte delas, estás mescalados nelas, e vocês dizem que sois a igreja de Jesus. Como é que é? Está a pensar que a igreja de Jesus é que é nome? Igreja Y é o corpo, e é um corpo saudável. São homens e mulheres nascidos do Espírito. Essa é a igreja de Jesus. Onde estiverem 2 ou mais reunidos em meu nome, não reunidos em nome dele em vão, na hipocrisia, em verdade, ele está lá. E se ele está lá, essa é a sua igreja. Pois ele se move no meio dos 7 castiçais de ouro. Aleluia! Oh, glória a Jesus! Deus abençoe todos vocês. Amém. Essa é a minha exortação. Eu sei que hoje está muito quente. Então você que está doente, tem minha esposa veio me dizer que power! Viu? Não, estou a abraçar. Power! Glória a Jesus. Agora eu vou curar você que veio doente. Por isso a igreja de Jesus, que está edificada sobre a rocha, faz isso também. Verdadeiras curas. João Mengungo disse, pai, mais um pouco só. Ouviste? E a menina Stacy já me deu o relatório. Bem atenta. Ele me falou, poxa, 1h10. Agora idosa, né? Eu vi, Stacy. Aleluia. Yeah. Essa é a minha igreja, diz o Senhor, a igreja zelosa e de boas obras, os verdadeiros adoradores, os zelosos adoradores, que adoram a Deus em espírito e em verdade, e não na carne e na mentira, em espírito e em verdade. Te adoramos, em espírito, em verdade, te adoramos. Você que está doente, manda a tua mensagem. Calma aí, eu vou tirar uma esferográfica e vou começar a apontar para que você se resiste aqui. Agora entrou o momento de consultor médico. Diga o que você está a passar e o médico dos médicos, Jesus, que me enviou para te curar, ele vai tocar em você. Quem está doente? Ruth Francisco. Pra te adorar, viva la vida. Toda vez que eu leio esse nome, começou a rir. Viva la vida. E ele disse quem lhe deu o marido dele. Manuel Luemba disse se agradecia para avançar mais um bocadinho. Ainda que eu pregasse 10 horas, vocês iam dizer, aumenta mais. Porque vocês têm fome de Deus. Chegou a hora. E vocês já acharam também. E eles têm sede do mundo. Meu prazer é te louvar. Obreira, viva la vida. Eita. Sim. Onde estão os doentes? Estou com dor do estômago. Quem é esse aí? Quem é que está com dor do estômago? Dalila. Dalila, ficas muito doente. Precisa se converter, Dalila. Tem que nascer de novo. Tem que largar o pecado. Tem portas abertas na tua vida, Dalila. Feridas de Abner já estão curadas. Dalila, receba a cura. Estou concebida, estou com uma dor na bexiga, muitas dores. Eva Paulo, receba a cura. Eva, já era. Mas quem? Já vou começar a meter os vistos
daqueles que vão mandando testemunho. Vai mandando testemunho, como a Dalila e a Eva, que já foram curadas. As duas, uma dor do estômago e dor baixo ventre. Muito catarro e tosse. Michel Alexandre. Michel. Sai o catarro e a tosse também. Ele está a vomitar agora tudo. Agora mesmo. É muito power. Alguém me disse que estão a te comparar com... Como é que é aquele feiticeiro aí da Nigéria? O nome dele é... Dor em todo o corpo, nos ossos. Reslene. Receba a cura, Reslene. Reslene. Há um bruxo aí da Nigéria que estão a te comparar, que ele também mandava a palavra. O quê? Nunca isso aconteceu na Terra, senão nos tempos do Filho de Deus. Porque, como é da usa? Qual é da usa? Sabe qual é a dimensão espiritual que eu me encontro? Meu prazer é... Não, eles estavam não invejosos, estavam a dizer que é da usa. Da usa mandava a palavra, curava a distância. Um corrupto. Meu prazer está nos átrios do Senhor. Um que amava o dinheiro. Mas nós não amamos o dinheiro. Meu sobrinho está com dor de coluna. Edna, teu sobrinho está curado. Não, não é Vitor. Não é Tibijoso, Vitor. Eles dizem que o da Mister, não sei se é Mister da Usa ou como é. A bênção da Osa. Bênção da... Um amador de dinheiro. Seja curado teu filho Abdul. Porque a bênção da Usa. Aurora Dias, estou a emagrecer muito com as obras espirituais. Sai, demônio! Eu senti muita dor nas costas. Sinto. Seque. Seja curado. Nós mandamos uma palavra da África para a América. Maria José, dor de cabeça e formigueiros no corpo. Está curada, Maria José. Está curada. Procura os formigueiros. Procura dor no corpo. Não escreve mensagens longas. Senão você vai voltar na bicha. Tá aí, Roseline Lima. As dores sumiram. Kátia Monteiro. Seja forte. Fraqueza desaparece. Da Kátia. Dinei. A intercedida tua já recebeu cura. Fecha aí. Dinei que intercedeu ele. Que escreveu a mensagem dela. Luzala Pedro, dor de cabeça e cabelo não cresce. Seja curado, Luzala. Teu colo cabeludo também. Pai e sobrinhas estão doentes. Augusta, sejam curadas as tuas sobrinhas. Estou com dores no corpo. Maristela, todo fervilhando como uma tensão. Nas costas e nas pernas. Receba a cura, Maristela. Manda, mas... Ai de ti que não mandar mensagem que foste curado. Maristela. Não seja como os 9. Cura Iris, dor no corpo. Mena, Iris seja curada. Ah, não é Kátia. Kátia Gaspar não. Não, eu sei. Eu logo pensei que a Kátia ia dizer, não sou eu. Sabia que já passou isso na minha... Picada na cabeça, Maria Souza. Sabia que já sabia disso? Ó, Kátia Gaspar. Desaparece as picadas da Maria Souza. Maria Souza, como é que é? É a doutora Maria, a irmã da Inês. Confirma aí, Maria Souza. É você? As picadas desaparecem da Maria Souza. Gita Madalena, minha sobrinha já recebeu salvo-conduto. A obreira Gita foi até mim. Ajuda a minha sobrinha lá em Portugal. Dor de joelho. Madalena João. Gita Madalena. Madalena João, está curado. Está curada. Dor dos joelhos aparece da Madalena João. Minha mãe está com forte dor no dedo. Bashir, receba a cura. Tua mãe. Consultor médico. Picadas na cabeça, eu já disse a Maria Souza. Desaparece as picadas. Eu perguntei se é irmã da Inês. Em vez de me falar, voltará. Ah, não. Sim, agora já falaste. Já entendi.
Gita, já entendi. Dalila Souza disse sumiu. Já meti o visto também no teu nome. Que significa já contou testemunho. A Kênia Monteiro, pai. Kênia Monteiro, receba a cura. Então pensei que era Kátia, é Kênia. Muita dor de coluna. Carla Ribeiro. Carla Ribeiro, receba a cura. É só, calma aí. Só quando eu chamar o teu nome, você preste atenção. Antes mesmo de falar se receba a cura, já não vou falar mais receba a cura. Só vou chamar o teu nome, vou ler a tua mensagem, e vou falar o teu nome e vais ficar curado. Não precisa falar receba a cura. Para que gastar o meu fôlego? Evanice Caroço no seio. Joana Dark. Cura no ouvido do meu filho. E o nódulo perdendo a audição. Jaime José. Filho com sangramento. Dor lombar da Anisete. Maria do céu que está com sintoma de Covid. Estou então a receber cura. Carla Ricardo, a dor sumiu. Alilton, Covid-19. Cicero Soares, falta eu. Tem que dizer-se o que é que tem. Ô, Cicero. Falta eu. Dor nas pernas e joelho. Paulino, ajudem. Paulino Shalom. Infecção urinária há 3 anos. Cura e libertação. Jocelyn Eduardo. Só quando eu ler, já recebeste. Marlede Santos, eu senti dor na barriga e vomitei. Quando eu chamei o teu nome, né? Meu filho desorientado, Dulce. Meu cunhado está com dor de costela, Kênia. Cicero gripado. A mãe do Bechir já foi curada. Passou a dor. Maria Souza, vai! Infecção urinária do irmão da Olga. Anisete sumiu a dor. Augusta Marcos, dor nos joelhos. Já era. Maria Souza, já era as picadas. Bento Mungo, sinto dedos. Dor nos dedos, já tens. Anisete sumiu. Antônio Rodrigues, não é chama o nome, não escreve chama o nome. Estou a curar os doentes, não é para chamar o nome. Escreve a mensagem do problema. Oh Deus. Por isso eu faço oração conjunta, por causa disso. Esse momento não é para chamar o teu nome. Eu estou a curar os enfermos. Pra te adorar, oh Deus. Torção no joelho, Lia. Meu prazer é te louvar. Meu prazer está. Eu já disse, mensagens longas eu não vou ler. Mena da Conceição sumiu. Aurora Dias, as picadas no corpo passaram. Júlia Macualo. Dia com AVC. A dor da mãe do Bechir também foi embora. Luxação no quadril do bisneto desaparece da Rosilene. Já tem bisneto, Rosilene. Paludismo desaparece. Do Kevin Lourenço. Josué, seja curada da ferida. Lígia, receba a cura da dor do joelho. Quando aí você manda a tua mensagem.
Onde estão os doentes? Os cânceres vão pular do corpo agora. Surdez parcial no ouvido direito, desaparece da Tânia. Dor de cabeça constante, sai da Mimi. Onde estão os doentes? O médico está à espera. Eva, Paulo, a dor das coxas sumiram. Mas quem? Eu avô proclama. Neto com febre e vômitos. Dulce Guimarães. Levarei eu também minha cruz. Até por uma coroa trocar. Parará, parará. Levarei eu também minha cruz. Cleusa Saraiva, seja curado teu marido. Eu também minha cruz. Te por uma coroa trocar. Onde estão os doentes? Eu nunca vi uma live onde o homem procura os doentes. Até os doentes cessam quando o mundo todo está doente. E o mundo não tem possibilidades de entrar aqui. Parou? A live parou? Confirmei. Ah, não parou nada. Aleluia. Onde estão os enfermos? Onde estão os doentes? Teu amigo Zé que está com hemorroide seja curado. Minha mãe está com ferida tal há 4 meses. Já não orei para tua mãe, Mimi. Ou essa outra pessoa que você intercedeu? Seja liberto, Carlos Muracho. O que o Nonato está a falar? Foi profetizado o quê? Esquece das profecias pentecostais, pá. São adivinhações. Você acredita nas profecias? Dos demônios? Maria José sumiu a dor de cabeça e formigueiros. Madalena João sumiu a dor do joelho. Eu também.
Laura dos Santos, estou muito bem, pai. Meu caminhão foi profetizado antes. Leonardo, não me fala das profecias, tá? Por isso você está sofrendo porque você acredita nas profecias dos demônios. Ok? Diga essas profecias, estás amarrado, Satanás. Esquece que te falaram. Agora viva a fé na palavra de Deus. Se converta e avança. Ah, profetizaram o meu caminhão. Profetizaram? Você está falando de profecia? Seja liberto desse mal, tá? O povo sofreu, hein? O povo sofreu. Maria José sumiu a dor de cabeça e formigueiros. A filha da Sandra, seja curado o seu colo cabeludo. Nonato Albuquerque, estás livre dessa maldição. Nunca mais fala daquela profecia. Ainda que ele se cumpriu. Ah, Dinei, é o irmão que você me falou. Ok. Eu quebro essa maldição, rapaz. Essas palavras malditas dos feiticeiros nos altares que vieram te arruinar. Seja liberto agora. Seja liberto. Em nome de Jesus. E esse demônio que está atormentando na mente, sai da mente dele. Estás livre. E as amarrações que fizeram também, tudo seja desamarrado. Tudo que eles prenderam. Coçará de serigrafia. Diga ao homem para dizer amém. E assim lhe seja concedido o desejo do seu coração. Sinto um desconforto na cabeça como se estivesse a prender o meu lado direito. Tânia, faz assim. Mexe a cabeça. E o desconforto vai sair. Ok? Minha filha de 2 anos está com febre e borbulhas em todo o corpo. Marley Ernesto. Seja livre. As varizes desaparecem da Tânia. Poderoso Deus. Seja liberto, ó Lorenilson, Dongula Lourenço. Demônio, sai desse rapaz agora. Gilvanete chegou tarde. Teu irmão que está em Londres, seja liberto. Elsie Souza. Valdir não está ouvindo o lado esquerdo. É fata. Minha filha vai ser operada quinta-feira. Por favor, seja curada a tua filha Estela. Seja curado o teu cabelo, Júlia. O colo cabeludo. Colesterol muito alto da Maria Manuel. Abaixa. Amém. Você que foi tocado agora e recebeste a cura.
Manda o teu testemunho agora. Você que ainda não mandou testemunho. Oh, eu não li, não vi, manda. Quem é que foi tocado? Quem é que entrou aqui doente e está curado? Aquelas pessoas que disseram que tiveram sintoma de Covid. 2 pessoas. Como é que é? Aqui Covid anda de joelho. Covid anda de joelho. Anda de joelho. Anda de joelho. 24/24 tem pessoas a ouvirem a tua voz, meu pai. Dinei Oliveira, verdade. É a glória de Deus que foi prometida que encheria toda a terra. E é só para começar. O sol vai brilhar. O sol da justiça. Ericana Afonso. Seja curada a dor de cabeça agora. Clara Silva. Demônio sai dos filhos dos netos dele. Onde está a dor de cabeça? Erican. Faz a cabeça assim. Procurador. Dor de cabeça aparece da Neuza Costa e recebe poder de concessão. Beatriz Martins. Pai, o barulho do ouvido não desaparece. Como assim? Seja curada. Ó Beatriz. Infecção urinária desaparece da Jocelina Eduardo. Visão turva desaparece da Noêmia. Yeah. Isso tudo, Tânia Lopes. Varizes. Problema de cabelo. Zumbi nos ouvidos. Isso tudo. Não pede de uma vez só porque então. Ou são 2 Tânias então. Eu então decoro tudo. Então receba a cura. O zumbi desaparece da Tânia. Marley e Ernesto, sumiram as febres da minha filha. Meu filho não consegue andar depois de apanhar a injeção. Lúcia, põe a tua filha a andar agora. Disse que o mestre mandou. Família, mãe do anjo, arcanjo, estão doentes. Receba a cura. E as feridas aparecem. Herican Afonso sumiu. Viu? Essa que eu ministrei agora. Tânia Rodrigues, mestre do desconforto, sumiu pela graça de Deus. Aleluia. Entendi, Tânia. Eu que falei para não escrever mensagem longa. Mas as 3 coisas entrariam numa só mensagem. É fácil. Queda do cabelo. Mas que? Varizes. Ruído nos ouvidos. 3 palavras só. Onde estão os enfermos? Já mandei a palavra a Mimi Bumba. Você tem fé? Diga amém. Então, vamos terminar nossa live. Até aqui o Senhor trabalhou na terra. E o Pai ainda está a continuar a trabalhar. Eu não entendi. A Noêmia disse a visão melhorou ou melhora? Manda a tua mensagem agora. Noêmia. Ah, acabou! Nonato, estou bem aliviado. Pete, seja livre das picadas no coração.
Melhorou. Visão turva da Noêmia. Já entendi, Tânia Lopes. Tem duas Tânias. Engota cruz, seja livre dos gases no estômago e a queimação no nariz. Glórias ao Filho de Deus. Os céus e a terra proclamam a sua glória. Hosana. Voltarei na live. Tânia Lopes Mateus, amém, mestre. Gratidão pela sua vida. Deus te abençoe. De Rinaldo Brito, estamos todos gripados. Manda uma palavra. Todos sejam curados nesta casa. Mas todos. Jambe. Sejam libertos os teus netos que ainda fazem xixi na cama. Ah, outra Tânia Rodrigues. Vai desculpar, oh, Tânia. Tem uma outra Tânia Rodrigues. Tem duas Tânias. Louvado seja o nome do Senhor. Voltaremos quando for às 21 horas no Zoom e não mais no Facebook. Até aqui, o Rei Jesus Malungo André, como é que é? Após irei falar no Zoom, os teus inimigos me atacaram muito mal. Quem são esses meus inimigos? Fala aí, Malungo. Demônios, homens. Georgiane foi curada com Huawei, usado para como é? Desinflamar um lado direito da minha cabeça, do meu couro cabeludo desta criança, desde criança. Usei 2 vezes no lava e como é? 2 vezes no lava e fui curada. A dor na toca da cabeça. Malungo, fala aí. Quem são esses meus que te atacaram? Noêmia Paca. Filomena da Costa. Eu estou à espera. Onde está o Malungo? Malungo dos Buengas. Catarina Samuel está a chegar agora. Quem é esse que se perdeu? Leovigito Almeida Jataica perdeu-se no confronto de guerra aqui no Cabo Delgado. A família pede ajuda.
Em nome de Jesus Cristo, onde quer que ele se encontre, volte! Se está na mão dos insurgentes, seja resgatado. Minha sobrinha está a perder o bebê. Viva! Os demônios. Malungo. Manda os demônios irem para o quinto dos infernos. Eles falam só Huawei, eles vão fugir, tá? Ok? Chama Son Zambi Yaki Alunga. Eles não podem suportar esse nome. Já li Antônio Rodrigues. Demônios? Eis que vos dou poder e autoridade para pisar em serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo, e não vos fará dano algum, ok? Ouvi, seu malungo! Diga Son Zambi Yaki Alunga! Onde está o Deus do meu pai Elias? Olha, eles falam assim, Huawei! Eles todos vão correr. Como a Georgiane Mota, que foi curada quando meteu o Huawei. Monopólio. Estão a dizer que você é igual ao quem é bênção da... Estão a me comparar com um carnal. Um comedor de carne. Com feijão preto, como diz aí a Jussara. Como é que é? Irmã Brandão, põe água na boca e os teus dentes ficarão totalmente curados. Yeah! Deus seja louvado desde a eternidade, porque Ele é Deus. E todos foram curados. Com serigrafia, diz aí aquela família que perdeu esse indivíduo aí na guerra, se ele está vivo, aonde quer que ele estiver, eu já lhe resgatei. Se morreu também, eles vão saber. Está resgatado. Quem é esse que está com obesidade grau 3? Vai beber água e as gorduras todas vão sair fora. Meti o Huawei na minha boca e a gripe sumiu. Nem catarro ficou, aleluia. Kelvis Pereira, ouviu? Povo que tem fé. Como a pete de Jesus, as picadas sumiram. Todos são curados. Terré Manuela aí da Suíça. Prova de teoria para Antônio Alfredo. Amanhã vai ser uma benção. Antônia Alfredo. Aquele que é a fonte de toda a sabedoria. Vai, Noêmia. Vá! Rosa Vilanculos, aí na Alemanha. Deus seja louvado, Deus vos abençoa, Deus vos guarda. Se alguém chegou tarde, se alguém ainda está a sentir-se mal, o meu Deus cura ele. E se alguém está a clamar por uma causa, quer de libertação, como de uma porta, de emprego, viagem, receba a resposta da oração, receba a cura, em nome de Jesus Cristo. Ouviu, Gedilei? Teu filho receba uma nova disposição. Aleluia. A mulher que eu lhe mandei para pôr água na boca.
A boca, todos os dentes arderam pela raiz. A água faz arder? Água não. Sim, é o poder de Cristo. É a restauração. É quem deu crédito à nossa pregação. É crer no profeta e você vai prosperar. Deus abençoe. Estamos juntos.